8 horas, bom dia. Aqui estamos nós com mais uma edição do Jornal Gente no Ar, pela Rádio Bandeirantes, pelo Band News TV, nesta quinta-feira, dia 6 de julho de 2023, dia em que pode ir a plenário, depois de tantas décadas, a reforma tributária que está em debate agora na Câmara dos Deputados. Como em política todo mundo muda muito rápido, olha, nós ontem falamos bastante aqui no Jornal Gente sobre o clima pouco favorável, mais duvidoso, sobre as possibilidades de votação da reforma nessa semana. O fato é que ontem foi um dia de muitas articulações em Brasília, algumas mudanças que foram feitas no texto pelo relator, o deputado Aguinaldo Ribeiro, e hoje, aparentemente, há um clima mais favorável para que a reforma seja votada em plenário. O presidente da Câmara, Arthur Lira, segue firme nessa disposição. Então, vou começar hoje aqui o Jornal Gente com um resumo daquilo que foi alterado pelo relator e que fez com que o clima para a votação da reforma tributária ficasse mais favorável. Algumas mudanças foram feitas no texto inicial e outras decisões foram deixadas para a lei complementar, aquilo que estava mais complicado. E 2 assuntos seguem em negociação hoje ao longo do dia. Primeira, a questão da cesta básica que estava sendo reonerada. E aí a gente se pergunta, né, se esse item não foi colocado no relatório inicial justamente para dar margem à negociação e aí passar também a possibilidade de se fazer um agrado ao setor. Que cabimento tem se reonerar cesta básica? O fato é que, no relatório substitutivo, a criação de uma cesta básica nacional com produtos isentos em todo o Brasil. Hoje, os produtos da cesta básica que são isentos de impostos são decididos estado a estado. Quais produtos? Isso fica para a lei complementar que vai ser definida posteriormente. Há o princípio básico mantido da unificação de impostos, 5 tributos federais, estaduais e municipais que passam a compor um imposto dividido em 2, é o tal do IVA dual. Esse é o cerne dessa parte da reforma tributária. Fundo Regional de Desenvolvimento é aquele fundo que vai ser usado para compensar desigualdades entre os estados. O relator manteve o valor inicial de 40 bi. É claro que os estados queriam mais, por enquanto esse valor está mantido. Como isso funciona? Lei complementar. Conselho Federativo, que era o conselho que originou as críticas principais do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas. O Conselho Federativo ainda aberto a negociações no dia de hoje. É o conselho que vai gerir o bolo do dinheiro desse novo imposto. É um conselho bilionário. É fundamental se definir direitinho como ele vai funcionar e a distribuição de poder entre os estados. Qual que é o impasse aqui? Os estados mais ricos do país querem ter um peso maior na representatividade nesse conselho. Aqueles que são os estados que produzem menos valor agregado querem ter uma participação igualitária entre os estados. O conselho vai existir, negociações abertas, mas aquela entrevista coletiva ontem, lado a lado, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e o governador Tarcísio de Freitas, indica que a posição do estado de São Paulo está sim sendo ouvida. Novas alíquotas reduzidas que foram colocadas na lista daqueles produtos que terão tratamento especial, dispositivos médicos de acessibilidade e medicamentos e produtos de cuidados básicos à saúde menstrual. Se juntam àquela lista de saúde, educação, transporte, medicamentos, insumos, produtos agrícolas e atividades culturais. Prazo, a transição é longa, 7 anos. A reforma começa na prática em 2026, pelo substitutivo do deputado Aguinaldo Ribeiro. Por enquanto, no dia seguinte à aprovação, nada muda. São esses os principais pontos que foram colocados no relatório do relator, que deve ser votado hoje, mas modificado ainda antes de ir à plenária. É um dia de muita agitação na capital federal por causa da pauta cheia na Câmara dos Deputados, mas também por causa da velha e boa articulação política e da troca de ministérios que deve acontecer ainda hoje em Brasília. Esse é o assunto agora do Cláudio Humberto, direto da capital federal. Bom dia, Cláudio. Olá, Thaís.